Como vão? Estou aqui com o presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Carlos Siqueira. Como vai, presidente Carlos Siqueira? Vou bem, e você, Beto, como está? Tudo bem, tudo bem. Olha, eu agradeço muito o seu tempo, a oportunidade desse bate-papo sobre o que está acontecendo aí na política no Brasil. Então, eu já agradeço antecipadamente aí esse tempo aí que o senhor reservou aí para essa conversa. Imagine, é um prazer falar com você. Olha, eu queria começar, presidente Carlos Siqueira, pelo assunto aí de hoje, de ontem, né? O julgamento acerca da prisão do Lula, né? O que ocorreu ontem. Como é que o senhor, como presidente do partido, como é que o partido vê tudo isso que está acontecendo? Qual a visão que vocês têm do que está acontecendo? Observe, Alberto, eu penso que nós, do Partido Socialista, nunca temos questionado, mesmo quando tem membro de seu partido sendo processado por alguma acusação, que isso seja feito a apuração rigorosa e, se houver culpa, que se condene. Mas é preciso observar o fato de, numa democracia, a necessidade do devido processo legal, da ampla defesa e da imparcialidade do juiz. E penso que, nesse caso do presidente Lula, é um caso muito questionável, né? Não apenas com as informações que vieram à tona recentemente, através do Intercept, mas também porque o julgador se transformou no ministro do atual governo. Então, isso me parece evidenciar que era um juiz que não tinha a imparcialidade necessária para aquele julgamento. Então, tudo isso tornou a situação muito nebulosa. Na decisão de ontem, naturalmente, não entrou essa questão, entrou a questão relacionada com a decisão do STJ, mas em agosto o Supremo voltará a discutir este tema. Está havendo aí esse debate, né? Eu não sei como é que o senhor vê isso, esse debate aí acerca dos vazamentos, que o vazamento é ilegal, mas até o ministro Gilmar Mendes, há 2 semanas, mencionou, olha, provas ilegais não servem para condenar alguém, mas pode servir para absolver uma outra pessoa. Então, como é que o posicionamento do senhor e do partido com relação a esses vazamentos e a seus conteúdos, né? Que é algo que vai continuar acontecendo, nós sabemos. Claro. Observem o seguinte, eu, nesse ponto, concordo com o ministro Moro, que, quando era juiz, chegou a afirmar que provas ilegais, colhidas ilegalmente, também podem servir para a instrução do processo, quando elas são tão evidentes e conferem com tudo que se estava vendo. E também com o ministro Gilmar Mendes. Nesse ponto, eu penso que isto não quer dizer que não sejamos favoráveis a apurar qualquer outra irregularidade que porventura exista, mas que seja tudo dentro da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da imparcialidade do juiz. Então, o que está acontecendo é gravíssimo, né? Essas denúncias, que embora tenham sido colhidas de uma maneira questionável, mas elas conferem com as desconfianças que já se tinha a respeito do juiz, ou então juiz Moro. E parece o seguinte, quer dizer, tanto o juiz quanto o procurador Dallagnol, eles afirmam que as mensagens poderiam ter sido adulteradas, mas eles não mostram aonde foi adulterado. Não sei se o senhor concorda com isso. Não, veja, inicialmente, na verdade, não houve questionamento nenhum. Nas primeiras evidências que vieram à tona, as primeiras notícias sobre esse tema, o ministro Moro não questionou que elas fossem verdade ou não. Depois, provavelmente por orientação da sua defesa, ele passou a questionar a autenticidade. Mas o que vem à tona confere com a desconfiança que já se tinha a respeito desse processo. Na visão do senhor e na visão do PSB, né, isso significa que o julgamento do Lula, quer dizer, está comprometido, é isso, né? É muito provável que esteja, né? Isso, eu penso que a prisão de uma não é por ser uma figura pública e importância que tem o ex-presidente Lula, mas qualquer que fosse o cidadão condenado por um juiz que depois passa a assumir uma condição política e com essas evidências do que tem eventualmente acontecido,
acontecido e pode acabar dando nulidade do processo, né? Isso tudo será examinado pelo Supremo, né, a partir de agosto, e nós esperamos que seja examinado com isenção, né, porque as notícias são muito graves e evidente da imparcialidade do juiz Moro que julgou esse processo do ex-presidente Lula. O senhor acha que esses posicionamentos, quer dizer, o posicionamento do Supremo ontem e mais adiante, aí, que provavelmente vai acontecer, são posicionamentos mais jurídicos ou mais políticos, ou isso não se aplica? Falha de voz, de som. Agora eu estou ouvindo. Você pode repetir, eu agradeço. Eu estou ouvindo perfeitamente o senhor, presidente Carlos Siqueira. Não, Alberto, quando você fez a pergunta, eu que não ouvi bem a sua pergunta. Se você puder repetir, eu agradeço. Se o julgamento do Supremo, tanto ontem quanto o que vai acontecer no futuro, ele está sendo orientado por razões mais políticas, mais jurídicas, ou isso não se aplica? Eu nunca considerei eu não considero que o Supremo seja um órgão exclusivamente técnico, jurídico. Ele é um órgão político, é um dos poderes da República, né? Então, eu acho que a maioria dos membros do Supremo levarão em consideração aspectos políticos. Nós sabemos das pressões que existem sobre o Supremo para que não decida pela liberdade do presidente Lula. E, portanto, eu não me surpreenderei com qualquer que seja a decisão do Supremo. Não tenho muita ilusão quanto a esse tema. O presidente Carlos Siqueira, e o governo Bolsonaro, quer dizer, mudando um pouco de assunto, né? Como o senhor e o partido que o senhor preside, o PSB, veem o governo Bolsonaro? Tem várias coisas, quer dizer, que podem ser comentadas, a política econômica do governo, as demais áreas de atuação, todos os aspectos morais, o apoio parlamentar, essa relação com os militares. Como é que o PSB está vendo isto? Alberto, desde o início, logo após a posse do presidente Bolsonaro, nós reunimos a Executiva Nacional e depois o Diretório Nacional e nós decidimos com toda clareza que seremos oposição a esse governo por razões absolutamente claras. E entre as principais está o fato de que o que pensa esse presidente e o seu governo é diametralmente oposto ao ideário do PSB. Então, a perspectiva de país, de vida, de mundo, são opostas ao que nós pensamos. Portanto, nós temos todas as razões, sem entrar nos detalhes, mas também posso entrar do ponto de vista da política econômica e da política social, que, a nosso ver, são absolutamente desastrosas para o país e para a sua população, e, portanto, não há a menor chance de ter qualquer tipo de aproximação com o governo do senhor Jair Bolsonaro. Presidente Carlos Siqueira, se o PSB, o senhor pudesse mencionar, digamos assim, os 3 maiores problemas do governo Bolsonaro, as 3 maiores falhas, quais seriam elas? Eu não diria assim que é bem falha, eu acho que são políticas econômicas e sociais extremamente, e de direitos humanos, são as 3 questões essenciais que são absolutamente péssimas para o país, né? São totalmente antinacional, antipopular, porque se você observa o tipo por exemplo, as relações internacionais em que o governo Bolsonaro estabeleceu, que acusava o governo anterior de se fazer ideologia, eu nunca vi um governo mais ideológico do que esse, a ideologia de extrema direita, e que procura entre os seus parceiros sempre pessoas que têm identidade política e ideológica com ele, como é o caso da escolha do Trump, do Sebastião Pinheira e do Netanyahu. Então, me parece claro que o governo tem uma política liberal, ultraliberal na economia, o que penso que é negativo para o país, inclusive admitindo a possibilidade de privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que são empresas estratégicas pelas quais o povo brasileiro lutou para que elas se tornassem hoje empresas importantíssimas e que são um patrimônio nacional. Por outro lado, a política social, ela se refletiu na proposta do governo, que felizmente não será aprovada tal qual ele apoiou na reforma da Previdência, quando ele, digamos, atirava claramente contra os 3 pilares da Seguridade Social
que é saúde, assistência e previdência, que, de fato, foram as maiores conquistas dos últimos 34 anos de governo. Foram essas são as conquistas essenciais, e aliando-se a essas conquistas também, o seguro-desemprego. Então, tudo passou a estar inseguro com relação à política social, à política econômica, e, na verdade, na reforma da Previdência, ele tenta fazer política fiscal quando deveria fazer uma grande e ampla reforma e justa, né, reforma fiscal no país. E ele quer fazer a reforma fiscal diminuindo ou tirando direitos sociais, através da reforma da Previdência. E nós a consideramos necessária, mas não nos termos que foi proposta pelo governo do senhor Bolsonaro. Tá, o presidente Carlos Siqueira, e essa relação com os militares? Existe aí uma controvérsia, tem gente fazendo comentário, dizendo, ora, os militares estão mais poderosos dentro do governo, ora, não estão tão poderosos assim. Na semana passada, num café da manhã, o general Heleno bateu na mesa e disse que o Lula deveria ser penalizado com prisão perpétua. Enfim, como é que vocês veem essa relação do governo com o mundo militar? Esse é um governo que tem uma característica, se você comparar com o período do regime militar, hoje você tem mais militares no governo do que naquela época, né? E militares importantes, mas eles têm tido um papel, de certa maneira, se você observar algumas medidas que o Bolsonaro, até antes de tomar posse, anunciou, como a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, a oferecer uma base militar no Brasil aos Estados Unidos, participar de forma mais ativa e talvez até militarmente na crise da Venezuela. Tudo isso os militares conseguiram evitar, ou manter aquela posição inaceitável quando se referia à China, que é o nosso principal parceiro comercial. Então, foram situações desastrosas do presidente que eu acho que generaram. E isso é um aspecto, não tem ilusão, é que programaticamente, do ponto de vista econômico e social, os militares estão afinadíssimos com ele. Não há diferenças fundamentais na essência das propostas governamentais. Há na forma e nas coisas mais extremadas que o Bolsonaro tentou fazer. E, nesse aspecto, a ação dos militares foi positiva. Mas, no aspecto das políticas, eles são essencialmente iguais, eles concordam com a reforma da Previdência, eles concordam com as privatizações de empresas estratégicas para o país, e de maneira que eles têm afinidades, né? Tem diferenças, mas tem mais afinidades do que diferenças, a meu ver. O senhor vê algum risco de retrocesso armado no Brasil? Quer dizer, tem gente que menciona que os militares pressionam o STF para uma decisão acerca do Lula, algum risco de interferência mais direta, até em vias de fato, né, dos militares na política no Brasil hoje? O senhor vê isso no horizonte, nos debates internos do partido, inclusive? É claro, me parece, eu não diria dos militares, mas o presidente me parece um homem muito determinado, né? Ele pode ter precariedade em determinados aspectos, mas do ponto de vista da determinação do que de fato ele quer, ele me parece determinado. Não sei se para isso há dúvida, se teria total apoio da ala militar do governo, que é muito forte, mas, evidentemente, uma pessoa que não acredita na democracia, que elogia a ditadura, que elogia torturadores, nós que defendemos a democracia e a justiça social, não podemos esperar que, se ele tiver força suficiente, ele vá manter o sistema democrático. Obviamente não, acho que o sonho dele é ter uma maioria no Supremo, o sonho dele é ter um Congresso que seja um Congresso que faça que carimbe os projetos do Executivo. Tudo isso são sonhos e que estão, me parece, evidentes na cabeça do presidente. Se ele vai conseguir ou não, depende muito da reação da sociedade, da reação da própria classe política, da reação do Poder Judiciário. Em alguns aspectos, ele tem sido podado exatamente por esses contrapesos que tem a democracia. Não sabemos até quando isso se mantém. Não é? Isso vai depender muito do grau de apoio popular que ele consiga manter, que até agora tem sido até baixo, né, se você comparar com outros presidentes nos 6 primeiros meses, mas é fato concreto que a democracia corre risco, eu não tenho a menor dúvida, né, desde o início da posse do atual governo. Me parece claro
que aspectos democráticos estavam relativamente consolidados. Agora, é bom que se frise que o que colocou a democracia e o sistema político em risco não foi apenas a eleição do presidente Bolsonaro. A chamada classe política, desde depois da Constituinte, vem gradativamente perdendo terreno porque deixou de fazer política e deixou de criar um sistema político sólido, partidos sólidos, porque a sustentação de uma democracia através de partidos políticos fortes. Mas quando se permitiu a proliferação de legendas, que já ultrapassa 35, com 20 e tantas com representação na Câmara dos Deputados, isso enfraqueceu demasiadamente os partidos e a política, porque a população já não consegue fazer a diferença entre um partido de centro-esquerda, de esquerda, de direita, quer dizer, o sistema ficou de tal maneira pulverizado, e agregou-se a essa pulverização que enfraquece o sistema político, os maus costumes, que eles foram aprofundados nos últimos anos, não é? E a desvalorização da atividade parlamentar. Você observe que os parlamentares hoje são mais dedicados a estarem preocupados com a emenda parlamentar para fazer obra nos seus estados, do que propriamente a discutir as grandes questões nacionais. Já tivemos no passado uma classe política dedicada a pensar o país. Não é? Então, isso é uma deformação da atividade política parlamentar. E essa deformação que se processou, ela vem se dando gradativamente desde 88, quando terminou a Constituinte, que foi o auge da nossa democracia, quando as principais conquistas, tanto democráticas quanto sociais, foram ali estabelecidas. Então, eu penso que o comportamento também da classe política ajudou muito a que se deteriorasse e perdesse prestígio do sistema democrático brasileiro. Presidente Carlos Siqueira. Pronto. Não, eu parei de ouvir o senhor, presidente. Eu digo assim, a classe política precisa se autorreformar, precisa ter a capacidade criativa de buscar um sistema político mais sólido e de acabar com os maus costumes, né, com a cultura e pensar nos problemas nacionais. Sei que o Parlamento Nacional é para discutir os grandes problemas nacionais, não é para ficar discutindo perfumaria. E eu penso que a classe política, os políticos, a partir de determinado momento, renunciaram a fazer política. Né? Mesmo o governo Lula, se você observar, essa escolha estratégica por uma aliança com o PMDB, foi uma coisa extremamente incorreta, foi o que levou ao mensalão e depois a outros danos, tanto ao partido que estava no governo, como a seus aliados e à própria democracia. Isso também todos os partidos, de alguma maneira, têm seu grau de responsabilidade. Nós também temos. E precisamos fazer essa autocrítica e precisamos se autorrenovar. Eu, pessoalmente, estou com uma proposta que já apresentei na executiva, de uma autorreforma do Partido Socialista Brasileiro, para que ele possa não só atualizar seu manifesto e programa, mas também suas práticas, para que nós possamos dar a nossa parcela de colaboração com a recuperação do sistema partidário e, consequentemente, com a manutenção da democracia, que é o que todos nós defendemos. Presidente, até falando desse assunto aí, do fortalecimento dos partidos, eu, como cientista político, me ressinto muito disso. Eu acho que o Brasil tem partidos políticos fracos, e há essa nova lei, que será testada a partir da eleição do ano que vem, de proibição. Semanas atrás saiu uma notícia de que o Senado estaria pensando já em revogar a lei, nem foi testada ainda, quer dizer, a proibição de coligação. Como o senhor vê a proibição de coligação? Nas minhas projeções, haverá, com o passar do tempo, uma grande redução do número de partidos. Como o senhor vê isso? Eu sou absolutamente, e o PSB também, absolutamente favorável ao fim das coligações. Eu acho que ela vai contribuir definitivamente para que se reduza substancialmente o número de partidos. Não é possível continuar com essa pulverização. Isso seria contribuir, impedir o fim das coligações, seria contribuir para o fim do sistema político que está necrosado. Ele precisa ser renovado, ele precisa estar mais, digamos assim, mais em contato com a realidade do país.
impossível você continuar com isso. Eu acho que a reforma política que foi feita na última vez, eu disse isso em várias ocasiões, em reuniões, inclusive na casa do presidente da Câmara, com outros presidentes de partido, e ela era na direção certa, mas excessivamente tímida, porque a cláusula de desempenho que foi colocada lá, de 1,5%, que 14 partidos da ECOS não fizeram, ela devia ter sido pelo menos 2% ou 3%, porque você já teria reduzido aí, já teria tirado uns 20 partidos do cenário. E mais ainda, aqueles que não fizeram a cláusula de barreira estão lá com seus representantes, porque a lei é clara, ela diz que o que não fez a cláusula de desempenho, não alcançou a cláusula de desempenho, não tem representação parlamentar. E nem a Câmara, nem o Senado adotaram qualquer medida para impedir que esses parlamentares participassem de comissão e tal. Apenas os partidos deles perderam fundo partidário, tempo de televisão, mas isso é insuficiente, é preciso ser mais rigoroso para que tenha um sistema político substantivo, capaz de responder aos anseios da população. Penso que a reforma política precisa ser, um tema que precisaria estar na ordem do dia. E precisa ser assim, mas com muita coragem. Se não conseguir cortar na carne para se revitalizar, para sustentar, aí sim o perigo da democracia segue cada dia mais alto. Presidente, falando ainda desse tema, né, o nosso sistema é um sistema proporcional com lista aberta. O PSB, o senhor, o partido, os parlamentares, veem com simpatia esse sistema ou acham que esse sistema deveria ser modificado também? Alberto, eu que já fui presidencialista convicto, e nessa experiência de 34 anos de presidencialismo de coalizão, eu já questiono muito a permanência do presidencialismo. Coloquei no documento recente que apresentei à Executiva Nacional do PSB, uma proposta de que nós devemos discutir para o futuro, evidentemente, respeitando o atual mandato, a hipótese do parlamentarismo e a hipótese do voto distrital misto. Penso que tudo isso tem que ser discutido profundamente para que possa mudarmos o sistema político necrosado que temos hoje. Nós temos que admitir os erros que foram cometidos, nós temos que admitir que o sistema necrosou, que a população, na última eleição, mais uma vez e de forma bastante ampla, deixou claro o seu grau de insatisfação. Veja o que aconteceu com o financiamento público, e nós sempre defendemos. O financiamento público ele foi feito para financiar os parlamentares que estavam com mandato, praticamente. Praticamente ainda existia a possibilidade de financiamento de novos. Nós, do PSB, tivemos uma sorte, porque nós expulsamos 13 parlamentares que não tinham afinidades políticas e programáticas com o partido e que entraram em dado momento, antes de eu ser o presidente, e que, graças a isto, nós tivemos sucesso numérico e sucesso político e pudemos financiar novos parlamentares. Você tem da nossa bancada de 32, nós temos 18 novos, mas nós só fizemos isto porque colocamos 13 para fora e com recursos que seria para financiar esses 13, nós financiamos a eleição de 18. E observe que dos 13 que nós colocamos para fora, felizmente, só 2 se reelegeram. 11 ficaram fora do sistema. Se nós tivéssemos com eles aqui, nós hoje tínhamos 16 deputados e não 32. Então, nós estamos no processo permanente de muda, de aperfeiçoamento, mas eu estou achando ainda insuficiente e já marquei para 21 a 23 de novembro uma conferência nacional, onde vamos apresentar a renovação do programa do PSB, a renovação do manifesto e discutir todos esses aspectos da necessidade de fortalecimento de um sistema político sólido. Se não fizermos isso, e eu acho que cada partido, a colaboração que ele pode dar é se autorreformar e contribuir para, no conjunto, melhorar o sistema político e melhorar a relação dos políticos com a sociedade, que é muito ruim, que se tornou muito precária e que está sendo corretamente muito contestada, porque tem aspectos profundamente negativos. Eu digo que a palavra que caracteriza o atual sistema político brasileiro é a necrose, e na necrose você tem que cortar e substituir por outro enquanto é tempo. É muito interessante isso que o senhor mencionou, presidente Carlos Siqueira, da ação do partido na expulsão de parlamentares, algo muito corajoso. Eu acho que é interessantíssimo isso nessa entrevista, que se torne público. Às vezes tem coisa iniciativas importantes que não são divulgadas. Ah, sim, claro, a imprensa noticia briga dentro dos partidos quando há problema, mas quando há soluções,
nossa imprensa tem esse pequeno defeito, né, para dizer o mínimo, que é adorar notícias negativas, mas as notícias positivas não. Eu fui questionado dentro do meu próprio partido como é que se coloca 13 deputados para fora e como é que nós vamos substituí-los. Nas eleições, nas urnas, vai ter uma eleição e nós não perdemos, nós ganhamos, porque nós não podemos perder aquilo que não temos, né? Nós não tínhamos 13 deputados. Com esses 13 deputados estavam aprovando a reforma trabalhista contrária, que o PSB foi a questão contra. Esses 13 deputados apoiaram irrestritamente o presidente Temer. Um deles chegou a ser ministro de Minas e Energia, e eu dei um prazo: ou você sai do governo ou você sai do partido. Enfim, foi uma luta interna muito, muito forte que se processou em 2017, e que nós fizemos a renovação do partido parcial ainda, porque nós planejamos muito, e não quero dizer que todos estejam tão afinados quanto deveriam estar ainda com o PSB. Nós precisamos apelar para a população, e nós fomos buscar, Alberto, uma solução, porque eu tinha pessoalmente, e também alguns companheiros de direção nacional, nós tínhamos uma visão muito crítica de como seria a sucessão do presidente Temer. Eu, pessoalmente, achava que nós teríamos uma grande surpresa negativa. Sinceramente, eu não pensei que fosse tão negativa quanto veio a acontecer. Foi pior do que eu imaginava. E por isso mesmo, eu passei 8 meses a conversando com o ministro Joaquim Barbosa, na tentativa de trazer o de fora do sistema para disputar as eleições. E, de fato, ele não disputou, não foi porque ele não quisesse, não. É porque o meu partido, através de várias figuras de proa importantes, deram declarações desalentadoras para a candidatura dele. Porque o pensamento convencional tem predominado na política brasileira. E este pensamento convencional, que pensa que quem vai ganhar... Eu disse, está gravado numa entrevista aqui de televisão em Brasília. Quem vai ganhar a eleição não é quem tem mais recursos, não é quem tem mais número de partidos, nem quem tem mais tempo de televisão. Quem vai ganhar a eleição é quem representar uma esperança de mudança do sistema, que está deteriorado. Mas isso, lamentavelmente, nós não conseguimos, porque eu tenho convicção que se o Joaquim Barbosa tivesse sido nosso candidato, ele seria hoje o presidente da República, não o atual. E fui contestado, não só dentro do meu partido também, não, fui contestado. Eu estava em aeroporto, na rua, encontrava os políticos: você é louco, quer colocar esse homem para ser candidato? Eu não quero, porque nós vamos entrar numa parafunda, ser uma candidatura alternativa. Ele vai, e aqui dentro, ele vai criar problemas para o PSB, eu acredito que vai mesmo. Só que é melhor ter ele criando problema para o PSB na presidência do que nós cairmos na pior dos mundos, que nós não sabemos quais sejam, mas que essa eleição promete ser uma eleição atípica, e de fato foi. Então, o pensamento convencional que tem predominado na classe política e dentro dos partidos precisa ser superado. É preciso trazer gente nova para a política, é preciso indicar os jovens, mas também personalidades da vida nacional que possam dar uma colaboração à renovação da vida democrática brasileira. Se nós não fizermos isso, nós estaremos colaborando para o definhamento e até mesmo o fim da democracia, que é o que já está acontecendo. Eu acho que, inclusive, é um pouco tarde, mas não é impossível ainda salvar a democracia, que é essencial para os direitos sociais, para os direitos da população e para o desenvolvimento estratégico do Brasil. O presidente Carlos Siqueira, dentro ainda desse tema dos partidos, como está se dando hoje o relacionamento dos partidos de esquerda? Existe uma discussão muito grande, tem lá a bancada do PT, acabou sendo a maior, o PT sempre tem críticas, o PT é o partido hegemônico, aí tem essa disputa com Ciro Gomes, mas parece que o que não aparece na mídia tem sido relevante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Veja, tem acontecido, inclusive aqui, aconteceram já 4 reuniões na sede do PSB com todos os partidos de oposição, de esquerda e centro-esquerda, e nós temos contribuído e achamos que é importante que haja unidade das forças progressistas em face do que está acontecendo, mas penso que temos, de fato, algumas dificuldades. O PT, de fato, é o partido mais forte entre os nossos, né, de esquerda e centro-esquerda. Há uma avaliação incorreta por parte da mídia com relação ao significado do PT. Veja, o PT foi colocado nessa outra eleição como grande derrotado. E, na realidade, quando você olha o resultado da eleição, e não é uma impressão, porque os números dizem o que eu vou afirmar agora, os grandes derrotados dessa eleição foram os partidos de centro-direita. Você observe, o DEM
foi para a eleição com 43, votou com 29. O PMDB, com 50 e tantos, votou com 34. O PTB, com 25, votou com 10. O PSDB, com 45 ou 46, votou com 29. E nós fomos para a eleição com 21, porque expulsamos 13, e voltamos com 32. O PT elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, o maior número de governadores, e levou seu candidato ao segundo turno e teve 47 milhões de votos. Mas é apresentado ao público como sendo o partido mais derrotado do país, e não é verdade. O PT, apesar de todo o massacre que vem contra ele, e algumas coisas até, algumas acusações, algumas coisas, há muitos erros também do PT no governo, e eu me refiro mais aos erros políticos do que mesmo aos erros relacionados à questão ética, que eu não me preocupo, eu me preocupo, mas não apuro isso. A Justiça, o Ministério Público, a Polícia, que apura problemas de natureza ética. Eu me preocupo com as questões políticas, com rumos que o partido deu ao país durante o governo. Tenho críticas sobre isso, mas também temos responsabilidade, porque nós participamos, afinal de contas, do governo durante quase todo o período, à exceção do segundo mandato da senhora Rousseff. Mas, de qualquer maneira, independente disso, não se pode subestimar a força do PT. Isso é um erro grave. Não, nenhum partido, entre todos os que existem no Brasil, incluindo o PSB, resistiria a tudo que o PT passou nos últimos anos. Então, ele é um partido que tem certa solidez na sua organização, no seu funcionamento. Mas é preciso, eu acho que já passou da hora dele fazer uma autocrítica dos erros que cometeu também. É preciso que, para se renovar, que para ter capacidade de contribuir com a renovação da democracia, que se assumam os erros. E assumir os erros, e nós assumimos os nossos, e queremos assumir, queremos renovar, e achamos que todos devemos fazer isto. Mas sabendo, e mais, por outra parte, acho essencial que não apenas a esquerda, mas as oposições, de modo geral, no âmbito partidário e no âmbito da sociedade, se unam em torno do que é essencial, que é a manutenção da democracia. E fora dela, não encontra as soluções adequadas para o nosso país. E acho que nós estaríamos também fora do contexto internacional, no momento desse, com um sistema autoritário que estamos vendo a tentativa de ser implantado. Esse aqui é o fato. Muito interessante, presidente. Então, o senhor acaba de mencionar que o relacionamento em Brasília, na atuação parlamentar dos partidos de esquerda, é um relacionamento, digamos assim, pacífico. Quer dizer, não é o que a mídia gosta de explorar. Me corrija se eu estiver errado na minha interpretação. Não. É um pacífico. É a unidade na diversidade, né? Nós temos divergências, mas também nas questões essenciais nós estamos de acordo, né? Que é a manutenção da democracia, dos direitos sociais e do desenvolvimento estratégico do país. Eu acho que esses pontos nos unem. E eu proponho, e desde o início que estamos reunidos, que isso possa ser ampliado com a entidade da sociedade civil, com outros partidos que façam oposição às questões ao presidente Bolsonaro. Acho que não deveríamos ficar apenas com a esquerda, se possível ampliar muito ao centro, e a todos aqueles que tenham suas contradições com o atual governo, porque eu acho que fortalecer o atual governo é enfraquecer a democracia, porque o presidente não acredita nela, boa parte da sua equipe também não acredita, temos um retrocessimento imenso também, além da questão econômica que eu já mencionei, social, temos um imenso retrocesso na questão dos costumes, né? Eu acho que, em alguns momentos, eu penso que, em algumas afirmações de alguns membros do governo, principalmente ligadas à área de direitos humanos, de gênero, elas são não atrasadas, elas são praticamente medievais, né? Elas estão com base no Velho Testamento. Então, nem é no cristianismo, como diz o ministro das Relações Exteriores, né? Que são princípios cristãos, mas são princípios que estão lá no Velho Testamento. E me impressiona muito isso. Respeito muito a visão religiosa das pessoas, sempre defendemos, nós somos um partido, como você sabe, Alberto, que desde que nasceu questionou o socialismo real, questionou o autoritarismo, ele nasceu por isso, né, sobre a liderança de João Mangabeira e vários outros intelectuais, Antônio Aires e tantos outros, Antônio Cândido e tantos outros, que questionando isso. O direito à diversidade política, econômica, social, religiosa, cultural, é muito importante compreender, sobretudo numa sociedade tão diversificada quanto é o Brasil. Portanto, eu não tenho nada contra as pessoas que têm religião, que têm posições fundamentalistas. O que eu tenho é quando elas querem colocar uma
camisa de força na sociedade para vestir azul homem, rosa mulher e tal, e coisas de um passado tão remoto que não se esperava mais que pudesse aparecer numa sociedade que já vinha progredindo desse ponto de vista bastante com o nosso país. Presidente, o senhor já deu muito do seu precioso tempo aqui para esse bate-papo. Eu queria caminhar aí para finalizar, falando de um assunto que vai se tornar mais frequente com o passar do tempo, quer dizer, as eleições municipais do ano que vem. Eu gostaria que, se o senhor pudesse comentar, 2 lugares em particular. São Paulo, que, se eu não me engano, em janeiro, o ex-governador Márcio França chegou a mencionar numa entrevista, se eu não me engano, para o estado de São Paulo, que poderia ser candidato a prefeito de São Paulo, e o estado do senhor. O senhor é um político importante de Pernambuco, o PSB é um partido importante em Pernambuco, tem o governo do estado, tem figuras importantes originárias do estado. Como é que o senhor vê esses 2 locais pensando na eleição municipal do ano que vem? A eleição de 2020, a municipal, ela já começa com o fim das coligações proporcionais para vereador, eleição proporcional. Então, ela é um desafio, uma eleição atípica também, né? E nós temos priorizado a nossa discussão, e eu estou para fazer uma reunião com todos os presidentes estaduais do PSB, mas a nossa ideia é priorizar capitais e cidades a partir de 200 mil eleitores. Porque o financiamento público, assim como foi para deputado federal, certamente não dará para cobrir como nós temos tido nos últimos anos, nas últimas eleições, 1.000 e poucos candidatos a prefeito. Dificilmente nós vamos ter como financiar 1.000 candidaturas. Então, temos que fazer escolhas, como fizemos para deputado federal. Você imagine, nós tínhamos 221 candidatos e nós financiamos 40. Dos 40, elegemos 18. Você tem que fazer escolhas quando você tem limites de financiamento. Espero que seja mantido o financiamento. Agora, nós queremos a candidatura de Márcio França em São Paulo, é uma praça importantíssima, que nós precisamos disputar. Afinal, ele teve 60% dos votos para governador em São Paulo, contra o Dória, ou seja, ele tornou-se um nome bem conhecido e bem respeitado, e nós queremos a candidatura dele, e ele tem disposição para isso, e ele vai ser candidato. Nós queremos a candidatura também, que tem disposição para isso, de Alessandro Molon, deputado Alessandro Molon, no Rio de Janeiro, a de João Campos, em Recife. Em Goiânia tem o deputado Elias Vaz, que aparece bem também nas pesquisas. Em João Pessoa, nós temos ou o ex-governador Ricardo Coutinho, ou o Gervásio Maia, que é um deputado federal mais votado do estado da Paraíba. E, portanto, em Pernambuco, eu acho que é um desafio muito grande, porque nós já vamos para 16 anos de governos consecutivos de PSB, né? 8 anos de Eduardo Campos, 4 de Paulo Câmara, com mais 4 que ele já adquiriu, vão para 16 anos, com experiência muito bem sucedida, sobretudo na área da educação, mas também em vários outros aspectos, e com a Prefeitura de Recife já há 8 anos, e vamos para conquistar um 3º mandato para governar, e temos um jovem talentoso que teve quase 500 mil votos para deputado federal, filho do nosso querido e saudoso governador Eduardo Campos, e eu penso que será uma vitória que nós vamos dar prioridade a ela. Uma eleição de São Paulo, Rio e Recife serão as eleições mais emblemáticas para o Partido Socialista, e nós faremos todo empenho para que nós possamos vencê-las. E para vereador teremos que formar chapas próprias em vários municípios, em todos os municípios importantes também, e pelo interior do país. Mas é preciso fazer as escolhas estratégicas para que nós possamos ter um resultado e representar mais do que número de municípios, representar mais eleitores e mais PIB a ser administrado também nos próximos anos pelo nosso partido. Presidente, no caso do Rio de Janeiro, né, é possível que Marcelo Freixo seja candidato, ele foi para o 2º turno na eleição passada, o PSB vislumbra algum tipo de conversa, talvez até no 1º turno, pensando até na candidatura do Molon, quer dizer, colocar a candidatura para algum tipo de negociação de uma frente já desde o início, ou não? Não. O PSB deseja, incentiva e quer a candidatura de Alessandro Molon, um excelente deputado, atual líder da oposição, na frente que fizemos no Congresso lá com o PT e o próprio partido do PSOL, o partido do Freixo. Respeitamos muito o Freixo, acho que ele pode ser candidato, mas o nosso candidato é o deputado Alessandro Molon, e vamos à disputa. Quem for para o 2º turno, as forças progressistas poderão se unir. A eleição de 2 turnos tem essa vantagem, né? Porque coloca a possibilidade de unir as forças mais próximas no 2º turno. Não iremos abrir mão da candidatura de Molon de forma alguma.
Tá, imagino que isso que o senhor acabou de mencionar para mim também valha para Recife, né? Porque naquele caso o PT poderá ter a candidatura da deputada Marília Reis, e em São Paulo também, quer dizer, o PT tradicionalmente tem candidato, enfim, eu imagino que isso que o senhor mencionou para o Rio acabe valendo para essas duas outras importantes capitais. Claro, nós estamos abertos para aliança, mas no primeiro turno nós temos os nossos candidatos, tanto em São Paulo quanto em Recife e outras cidades que eu mencionei. Mas esses são candidatos para valer, não são candidatos para negociar e apoio já no primeiro turno, não. Vamos ao embate eleitoral, quem chega no segundo turno se encaminha para novas soluções, pode até haver um acordo de segundo turno entre essas forças que são próximas, né? De centro-esquerda, do centro para a esquerda, né? Centro-esquerda e esquerda. Mas não antecipadamente assim, não. As candidaturas que nós queremos são candidaturas importantes, candidaturas para valer. Acho que eu, pessoalmente, sempre defendi a ideia de que em cidades que têm segundo turno, o PSB deve ter candidaturas próprias, como os outros partidos. É uma maneira de fortalecer o partido. Mesmo, às vezes, não ganhando a eleição, você ganha politicamente, é a oportunidade de expor a sua liderança, a oportunidade de expor suas ideias, seus programas, suas experiências, e que a população torne conhecer. Veja o exemplo do próprio Márcio França. Você sabe que ele é um grande companheiro, tem dado uma contribuição extraordinária ao nosso durante a sua vida, que é o primeiro e único partido dele na vida. No entanto, ele era uma pessoa praticamente desconhecida em todo o estado de São Paulo. Hoje ele é uma pessoa que foi ao segundo turno e por um triz, porque a conjuntura nacional não lhe favoreceu, né? Porque era toda pró-direita, pró-conservadorismo, ele foi taxado permanentemente de ter proximidade com o PT, o que, aliás, era uma mentira, né? Porque, na verdade, ele sempre foi aliado aí ao nosso partido há 20 anos, ao PSDB e não ao PT, né? Diferentemente de outros estados, como o meu estado de Pernambuco, ao contrário, sempre teve muitas alianças, inclusive a última vez com o PT. Então, é um país muito diverso, com diferenças regionais muito grandes, e as alianças são diversificadas no nosso caso. Então, acho importantíssimo essas candidaturas para que elas deem visibilidade ao partido, divulguem as suas ideias, suas experiências, que são muitas e muitas positivas que nós queremos, nesse processo de revitalização e modernização do partido, expressá-las, e a eleição é um momento privilegiado para que isso aconteça. Presidente, eu agradeço muito, enfim, de novo, eu não gostaria de tomar muito mais do tempo do senhor que eu já tomei até agora, e gostaria de saber se o senhor gostaria de falar alguma coisa que não foi abordada nesse bate-papo muito agradável, por sinal. Olha, Alberto, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade de falar. Você é um cientista político muito prestigiado, que eu admiro muito, em nosso partido, inclusive já colaborou conosco em algumas ocasiões profissionalmente, e quando você me falou sobre a entrevista, eu fiz com muito prazer e com muita alegria. Parabenizo a você pelas suas iniciativas, deixo um grande abraço e que você continue tendo sucesso na sua profissão, nas suas atividades. Muito obrigado, presidente. Sucesso político para o senhor e para o partido do senhor. Um abraço. Um abraço.